Espero que vocês estejam muito bem nessa semana. E essa semana que já começa em Câncer, né? Então já mudando toda a energia do planeta, toda a energia das vibrações. E como é que você está se sentindo? Né? É uma mudança bem forte. Ai, gente, não esqueça sempre, o Doni sempre me lembra, porque ele cuida das nossas redes sociais. Entra lá no nosso YouTube, que é o Spaco Rator, tudo junto. Curta, compartilha, ativa o sininho, comenta, para trazer mais engajamento. Se você quiser outros temas, se você quiser conversar de outras coisas, a gente vai trazendo aqui e vai conversando com vocês, tá bom? E no nosso Instagram é o Rator_Spaco. Lá também tem algumas lives, algumas lives também de colaboração. Então, se vocês quiserem ver a nossa agenda também, entra lá no nosso Instagram, certo, gente? Certo, Doni? Não esqueci nada, né? Então tá bom. Muito obrigada. E todo mundo percebeu, ou não, pelo menos eu percebi, porque muda toda a frequência de energia. A gente saiu do outono e estamos indo para o inverno. Então, dia 20 foi o solstício de inverno. O que significa que nós vamos ter mais tempo de sombra e menos tempo de luz. No solstício de verão, nós temos mais tempo de luz e menos tempo de sombra, né? E o que significa tudo isso para nós, seres humanos, né? Para nós, seres humanos, a gente já percebe uma mudança de temperatura, uma mudança no ambiente. Então, as plantas começam a modificar. E claro que nós, que fazemos parte da natureza, a gente também recebe essa energia que leva a gente a uma mudança de transformações profundas dentro da gente. Então, se você olhar as árvores perdem as folhas, as plantinhas dão aquela secada em uma ou duas folhinhas que já não estava tão legal assim, ela fica só com aquele galhinho de fora que parece que ela partiu, mas ela está lá só guardando energia para a primavera. E basicamente é isso que acontece com a gente também. Então é um momento de refletir o que você é, quem você é, para onde você quer ir, né? Nossa, no meio do ano, assim, né? Uma mudança tão forte. Pois é, porque como a gente está no hemisfério sul, o nosso inverno é diferente do hemisfério norte, né? Então, por isso, às vezes, para quem está no hemisfério norte, faz mais sentido essa parte de quem eu sou e transformações, porque vai mais para o fim do ano. Mas a gente que é do hemisfério sul, a gente tem essa transformação bem no meio do ano, né? Então, às vezes, por isso que a cabeça dá uma piradinha, assim, porque o ano está correndo e você tem que dar uma parada para revisar a sua vida um pouquinho. Então, pelo menos uns 2, 3 dias depois do solstício, é legal fazer isso. Por quê? Porque senão o próprio tempo, né, o próprio movimento energético faz com que isso aconteça, né? Então, por exemplo, um movimento que é muito natural, que a gente faz em casa, porque a gente vai baixar todas as roupas de frio, né? Aquela roupa que estava lá guardada há 1000 anos e você nem usava, e aí veio o frio, você desce essas roupas. Dá uma olhadinha, aproveita e dá uma olhadinha no seu armário, vê se não ficou alguma roupa que você não quer mais, se tem aquela roupa que você guardou não sei quantos anos, porque você disse que ia emagrecer e não emagreceu ainda, né? Então, começa a usar esse olhar, né, que a gente vai ter que ter de qualquer jeito, para fazer uma revisão mesmo ali, tirar o que não te serve mais, colocar energia nova, fazer também doações, né? Normalmente no inverno é o tempo de gratidão, é o tempo de... Tanto que no hemisfério norte, no inverno deles, eles fazem as ações de graças, né? Porque é o tempo de agradecimento, então é o tempo de agradecer a terra, de agradecer a vida, de agradecer os nossos ancestrais, de agradecer tudo que aconteceu com você, ou de agradecer todas as coisas que estão acontecendo com você, às vezes no desafio ou em coisas positivas, né? E aí é bem importante, porque senão a energia faz você querer fazer isso e você ficar brigando com ela. Então, às vezes é melhor ir no fluxo,
fazer para depois começar as coisas novas, porque senão tudo novo que vai acontecer, primeiro você vai ter que limpar o que é antigo para começar o novo, né? E aí é um momento também bacana, né? Pensando nessa coisa de quem eu sou, o que eu quero. Então, que pensamentos eu posso melhorar para eu poder chegar nos meus objetivos? Ideias novas para eu poder semear para o futuro, né? Transformar toda essa energia negativa que a gente está vivendo hoje em dia em positivo. Então, como eu posso transformar as situações negativas que eu vivo, né? Porque a gente fala de um movimento mais escuro, né? Nesse período. Então, como eu posso transformar essa energia que está vindo para nossa consciência e transformação, e como eu posso trabalhar ela de forma mais positiva dentro de mim mesmo, né? E aí, por isso, é um período de caverna que eu falo, que é uma mistura de outono e inverno, né? No outono, a gente faz o trabalho do urso, né? E o urso fica até o inverno. Então, se você não fez a sua caverninha do urso, é o momento de fazer a caverninha do urso que, se quem não conhece aqueles ursos marrons, ursos polares, nesse período, eles vão até a caverninha deles, né, a casa deles, a toquinha, e eles ficam ali até o verão. Então lá eles ficam ali tirando tudo que não é deles, tirando toda a energia que não é deles, para começar uma coisa nova na primavera. E é muito engraçado, tem uns vídeos dos ursos saindo assim da caverna, eles saem assim, tipo, né, com aquela cara de sono. Mas é mais ou menos isso que a gente precisa fazer nesse período agora do inverno. Então, também permitir que a gente possa ter esse período, alguns períodos de caverna nesse processo. Porque se você forçar demais uma tentativa de não, eu preciso fazer tudo agora, eu tenho que fazer tudo agora com muita energia, você pode desgastar demais tua energia vital, e aí pode ser que você possa ter cansaços, né, e aí começa a ser mais difícil. Então, nesse período de solstício, é legal também resolver os problemas familiares, aqueles BOzinhos familiares que precisa resolver, é um bom momento para isso. E também problemas ligados à sua saúde, né? Então, hora de revisar ali, dar uma olhadinha na sua saúde, como é que tá, o que você pode fazer para melhorar também nesse período. Então, vamos aproveitar esse solstício de inverno, né? Que tá prometendo bastante, até porque está sendo bastante desafiador para muita gente. E também exercer a gratidão, que é também doar aquilo que você pode doar para as outras pessoas, para que o inverno das outras pessoas também seja um pouquinho melhor para elas, né? E a gente fazer esse trabalho de solidariedade. Não é verdade? Eu acho bom, né? E um dragãozinho para essa semana de transformação, de mudança, né? De renovação. Nós trazemos a energia do Platinum, que é exatamente o bom humor, mas ele também é o dragão do rejuvenescimento. Eu quero ficar, até aquela música em inglês, né, Forever Young, né? Então, eu quero ficar para sempre novo, para sempre jovem, e o dragão Platinum é exatamente isso, né? E é legal que ele traz energia do bom humor exatamente porque ele traz leveza e rejuvenescimento. E sempre que você ri, você fica mais jovem. Então, observe as coisas lindas à sua volta. Então, o Platinum, ele vem ajudando nessa energia do inverno para que você consiga transformar toda essa situação mais desafiadora e depois conseguir enxergar isso com olhar de sabedoria e depois bom humor, né? Eu acho interessante, às vezes, por exemplo, quando quem já teve a oportunidade de participar de uma gira de Exu, né, de Guardiões, às vezes ele está trabalhando uma situação pesadíssima, né, complicada, e todos eles estão rindo. Aí você fala assim, gente, o que é engraçado dessa história, né? Só que, na verdade, depois tem a senhora gargalhada, que ela fala, que a gargalhada deles não é porque eles estão debochando da situação, mas é porque com a alegria eles estão desfazendo os nós da tristeza, os nós da dor. Então, muitas vezes, claro que no começo você não consegue lidar com alegria com algumas situações,
Mas aos poucos, se você conseguir se permitir, vai percebendo que tem muito espaço para você perceber o quanto você pode melhorar, olhando toda essa situação com mais tranquilidade, com mais serenidade, com mais paciência, né? Às vezes o que você precisa melhorar leva tempo e o inverno ensina muito isso, né? Você quer que as coisas aconteçam para amanhã, mas todo o tempo e todo o processo das coisas tem uma energia e um ciclo específico que não pode ser alterado. E aí, às vezes, a gente, com a nossa ansiedade e angústia, a gente quer que acelere as coisas e a gente não aceita o ciclo das coisas, né? Então, o Platinum, ele vem ajudar nesse processo de rejuvenescimento. Então, vai rejuvenescer a sua casa, compra lá uma colcha nova, um cobertor novo, né, para dormir quentinho, para dormir rejuvenescido, e pede para a energia do Platino ajudar você nessa renovação. Às vezes você está precisando de renovação das suas células, né, nesse cansaço extremo que a gente está falando. Então, pede ajuda do Platino, pedindo para que ele possa trazer um pouquinho mais de leveza, né, para a sua história, para essa situação que está pesada, que precisa de ancoramento, de paz, né, de serenidade, e que tudo possa ser resolvido dentro de uma ordem divina e que as coisas vão se organizar para resolver, né? Então, é aquele trabalho de fé, né? A gente ainda não tem tudo resolvido, mas acreditar que vai resolver. Ainda não tá, mas vai resolver. E aí colocar a força ali nessa concentração energética que é também o inverno e é a energia do fim do ciclo das estações, né? Que a gente fala que é o fim do ciclo da roda da vida. Então termina no inverno, daí começa na primavera de novo. Então a gente está terminando o ciclo das estações da roda da vida agora, para iniciar um novo ciclo depois, que é o novo começo. Por isso, essa revisão e às vezes até é legal, né, porque a gente está em câncer, buscar as histórias da sua família, né? Às vezes a gente fala muito como a nossa família não nos ajudou e aí precisa tratar, né? Porque tem tanta coisa ali que a família tem de dificuldade. Mas, como a gente fala de gratidão, talvez algumas coisas sejam positivas dentro da sua história, né? E buscar a força desses ancestrais que às vezes passaram por situações muito semelhantes à nossa, ou até mais difíceis do que a nossa, e tiveram força de superação. Então, é aquele período que a gente se conecta a essa força, agradece essa força e pede a ativação dessa força dentro da gente. Porque, de alguma forma, essa energia, quando você ativa e quando você reconhece e reconhece essa força sua dentro dele, a força deles dentro de você, é como se ajudasse você a encontrar um novo caminho para superar essas situações, né? Então, junto com o Platino e os ancestrais, vem toda essa energia que a gente está trabalhando agora nesse início de inverno, nesse início de energia de câncer, né, que vai trabalhar todos os aspectos da nossa ancestralidade para que a gente cure, agradeça e siga um novo caminho. Então, o novo caminho ainda está sendo formado, mas essa formação, eu acredito que até setembro, mais ou menos, a gente tem um trabalho bem importante, que aí começa a primavera, né? Se a gente olhar pelo ciclo das estações. Então, agora sim, seriam 3 meses de trabalho intenso, nesse trabalho do Eu Sou, principalmente, o Eu Sou a gente trabalha principalmente em Leão, né? Quem eu sou, o que eu imagino, a minha energia no meu sol interno, né? E depois essa moldagem, né, essa reestruturação, essa limpeza, essa purificação em virgem. Então, vê que tem até um aspecto de coerência nesse processo todo, né? Não tem, acho que os ciclos, eles não têm nada que esteja incorreto, né? A gente só precisa aprender a aceitar e fluir com eles, né? E quando a gente aceita e flui, fica bem mais fácil o caminho. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre os dragões, né, saber um pouquinho mais sobre todo esse processo de
conexão da energia do tempo com a casa, né? Às vezes eu faço algumas análises de casa com Feng Shui. Então, vocês podem mandar mensagem para o WhatsApp no 11 967 67 48 41. 11 967 67 48 41. Ali a gente faz os atendimentos, tem os cursos dos dragões também. Nos cursos dos dragões, a gente consegue tanto limpar energias pessoais quanto energias da casa, energias da família. É bem interessante. Até para um processo de autocuidado, né? Para você também poder ter seu autocuidado ali, limpando a sua família, ajudando as pessoas que você ama ao seu redor. Eu acho bem interessante, mesmo para quem não queira e não tem o caminho de terapeuta, né? É muito legal. E o próximo curso provavelmente vai ser em agosto, dia 17 e 18, ainda tá para confirmar, então por isso eu não passei a data ainda, que é da mesa turquesa. Mas eu confirmo para vocês até agosto, tá bom? Então, todo esse trabalho de rejuvenescimento, ele está acontecendo também em nível planetário. Se você perceber, a Terra ela está tentando trabalhar essa liberação e essa transformação dentro dela. Só que o problema de quando a Terra se movimenta, ela atinge muita gente, né? Porque qualquer, né, coçadinha na placa tectônica é um desafio para toda a humanidade, né? Então, estar em agradecimento com a Terra, em vibração com a Terra, faz com que a Terra também não precise fazer movimentos muito bruscos ou muito intensos para que ela possa se transformar, porque a gente também se transformando junto com ela, ela não precisa fazer movimentos muito intensos, né, para transformação. Então, por isso é legal entender todo esse processo de rejuvenescimento que a Terra está passando, né, que a gente fala dela indo para a quinta dimensão, e a gente também indo na mesma vibração e entrando em sintonia com isso, né? E aí, para ajudar, o último dragãozinho do dia, Girassol Dragon, principalmente para as pessoas que estão buscando um caminho. E é bem legal que o girassol é bem um dragão do inverno, né? Parece girassol, Marta, girassol não é da primavera? Então, só que ele ajuda você a encontrar um caminho no desafio atual que você está passando. É a luz no fim do túnel. Então, lembra que a gente está passando por um momento mais escuro. Então, a gente vai ver mais escuridão. E aí, eu acho engraçado porque todo mundo fica desesperado. Ai, meu Deus, aconteceu isso, aconteceu isso. É claro, porque quando mais luz eu vejo, mais sombra eu vou enxergar, né? Então, quando você enxergar as sombras, ponha mais luz. E aí, o Girassol Dragon mandando para você essa informação de que toda sombra que você enxergar, o mais importante não é se assustar com as sombras, mas colocar mais luz. E aí o girassol também te dando aquela luz no fim do túnel e aquele caminho para ajudar você a encontrar uma forma de superar essa situação, uma forma de encontrar um caminho que às vezes a gente não está enxergando nesse momento, né? Então, são os dois dragões para ajudar a gente nesse momento de inverno, né? E de bastante transformação. E não se chateiem pelas transformações, porque, assim como o I Ching fala, tudo é mutável, né? É que a nossa cabeça e a nossa mente, ela tende a querer deixar tudo estável, tudo parado. Se para ela, o mais importante é que tudo ficasse sob o controle dela, né? O nosso corpo mental. E basicamente no inverno também a gente trabalha o nosso corpo mental. Então ele vai ser bastante transformado, bastante chacoalhado, limpo. Então tem coisas que a gente vai precisar mudar na nossa mente, mudar nos nossos pensamentos, mudar nos nossos hábitos, né? E aí é a hora que algumas coisas se colocam no desafio para que você possa mudar hábito, pensamento e assim o seu campo mental, que é o período, que é o corpo que vai estar trabalhando nesse período, né? Então, é bacana você se permitir fazer isso antes que o universo force você a fazer, sabe?
Às vezes eu falo assim, a pessoa fala, ah, eu precisava descansar, mas eu não descanso. Aí daqui a pouco, né, pega uma gripe e fala, poxa, então agora seu corpo vai ter que descansar. Então, às vezes eu falo, é melhor fazer o movimento antes, porque antes é mais consciencial do que dolorido, né? Do que passar pela dor e depois, agora eu entendi que era por isso. Então, a gente já avisando, é bom já começar fazendo e facilita a vida e fica mais fácil, né? Então, para esse solstício de inverno, nós vamos mandando a energia de platina em girassol. Ajudando você em algum aspecto da sua saúde, encontrar um caminho, uma solução, e que possa iluminar todas as sombras que estejam acontecendo para você agora. Muito bem. Então é isso, gente. Dia 5/7 é Ritual Dragon da Prosperidade. Dia 20 e 21 de julho, nós vamos ter a iniciação da Ordem do Arcanjo Miguel, do Arcanjo Micael, que vai ser com o Nazareno Sabino aqui na Hathor. Ele é presencial e é um curso que só vai ser esse ano. E o Nazareno, ele também vem lá do Sul, ele se propôs, ele vai vir. Ele falou, olha, vou de barco, mas eu venho. Então, ele dá uma proposta realmente de ancorar essa energia, ancorar essa força do Arcanjo Miguel dentro da gente com propósito e energia. Então, para quem sentir no coração, é um trabalho espetacular de bastante transformação e principalmente de ajuda na conexão com seu propósito de alma, que eu acho isso fundamental, né, para os novos tempos. Então, para quem sentiu o chamado, manda mensagem para a gente no 11 967 67 48 41. E aí você vai falar com a Geisa, ela vai passar todas as informações. E se você sentir que precisa de um atendimento, que é um pouquinho mais de energia do girassol, que é um pouquinho mais de energia do platino, a gente indica os florais, né? Indica todo um trabalho Dragon também que pode te ajudar nesse processo. E sabendo que nós estamos todos juntos, né? Mas cada um aí passando no seu desafio pessoal. Mas lembrando sempre que nós não estamos sozinhos nesse processo. E estamos todos protegidos, assim, no sentido de ter sempre uma egrégora de luz que está no nosso radar aqui, né? Então, as coisas não acontecem por acaso, mas a gente sabe que tem um propósito. E aí, dentro do propósito, a gente se conectar com o melhor do que é desse propósito para que tudo aconteça com mais consciência e facilidade. E nos desafios a gente se juntar, a dar as mãos e superar o mais rapidamente possível, né? Então, eu espero que todo mundo consiga ter um inverno maravilhoso, né? Abraçado com a ursa. Na verdade, é a búfala a energia, mas eu adoro a ursa, porque é aquele momento de ir pra toquinha lá no fundo e só sai no verão. Então, pra mim, eu gosto muito da energia da ursa nesse sentido, né? E é um pouco isso também, de você fazer esse tempo da ursa para também deixar suas células se recalibrarem, deixar suas células se regenerarem, porque às vezes a gente está tão agitado que não dá tempo das nossas células se regenerarem, né? Então, pensa nessa necessidade do descanso, na necessidade da pausa, na necessidade de um tempo para você e fazer esse tempo nesse período do inverno. Certo, gente? Então, um ótimo fim de semana para vocês, para quem vai dançar forrozinho, para quem vai fazer as quadrilhas, boas quadrilhas e boas festas para todo mundo. E se eu conseguir algumas gravações, eu vou depois pôr no Instagram Pernambuco, porque a gente vai também ter o forrozinho lá em Pernambuco, do TTA. Então, fiquem espertos no nosso canal do Instagram, que a gente vai postar algumas coisas lá da Serra do Divino. Tá bom? Muito obrigada, gente. Até a próxima semana. Valeu, Doninha. Valeu todo mundo. Tchau, tchau.